Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos refletir hoje mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, uma experiência bonita de Pedro com Cornélio. Cornélio é um oficial romano e Pedro, o grande apóstolo. Essa passagem você vai ver no livro dos Atos, no capítulo 10, do versículo 1 até o capítulo 11, versículo 18. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, oficial da guarnição militar chamada Corte Itálica. Era um homem religioso que com toda a sua família venerava o único Deus. Era muito empenhado em ajudar com generosidade o povo judeu na oração constante a Deus. Um dia, pelas 3 da tarde, viu claramente em visão um anjo apresentar-se a ele e chamá-lo. Cornélio, ele o viu e, tomado de temor, disse: "Que há, Senhor?" Respondeu-lhe: "As tuas orações e as tuas generosidades ao povo subiram até Deus e estão presentes diante dele em teu favor. E agora envia homens a Jope para buscar um certo Simão chamado Pedro. Ele é hóspede de um outro Simão, curtidor de peles, cuja casa se encontra junto ao mar." Quando desapareceu o anjo que lhe havia falado, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um soldado seu dependente, que era muito religioso, e tendo-lhes explicado cada coisa, os mandou a Jope. Um dia depois, enquanto eles ainda estavam a caminho e se aproximavam da cidade, Pedro, perto do meio-dia, havia subido ao terraço para rezar. Num certo momento, sentiu fome e queria alimentar-se. Enquanto lhe preparavam alimento, caiu em êxtase. Viu então o céu aberto e um objeto que dele descia, como uma espécie de grande toalha que pousava na terra com as 4 pontas. E dentro dela havia toda espécie de quadrúpedes, de répteis da terra e de pássaros do céu. Depois uma voz dirigiu-se a ele: "Vamos, Pedro, mata e come." "Jamais, Senhor," respondeu Pedro, "pois eu nunca comi alguma coisa profana ou impura." E a voz se dirigiu a ele uma segunda vez: "O que Deus tornou puro, tu não declares impuro." Isto aconteceu por 3 vezes. Depois, de repente, aquele objeto foi recolhido ao céu. E enquanto estava ainda perplexo acerca do significado daquela visão, os homens enviados por Cornélio, depois de terem perguntado de um lado e de outro pela casa de Simão, apresentaram-se à entrada. Em alta voz, perguntaram se ali estava alojado Simão, chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando na visão, enquanto o Espírito lhe disse: "Esses 3 homens é que te procuram. Desce logo e vai com eles sem qualquer escrúpulo, porque eu os enviei." E aí a leitura continua, ela é bastante longa, eu vou parar por aqui, que já basta para a gente fazer o nosso comentário. Essa passagem aqui parece 2 quadros que num primeiro momento não tem nada a ver um com o outro. Tem o Cornélio de cá. O Cornélio é um homem importante, ele é um centurião romano. Centurião tinha 100 soldados sob o seu comando. E Lucas, no texto, também limpa a barra do Cornélio, fala que ele era um homem bom, que ele rezava, que ele ajudava as pessoas e tal. Do lado de cá tem Pedro. Pedro está em Jope, eles estão em lugares diferentes. O Cornélio está em Cesareia, Pedro está em Jope. São lugares diferentes. Pedro está rezando, Cornélio tem uma visão meio-dia. Pedro tem uma visão às 3 da tarde. Pedro está rezando aqui no terraço e ele tem uma visão que desce uma toalha do céu, cheia de tudo quanto é bicho, e uma voz diz: "Mata e come, Pedro." E Pedro: "Jamais, Senhor, eu não vou fazer isso. Eu sempre respeitei a tradição, eu não vou botar na minha boca um alimento impuro." E uma voz diz: "Não chame de impuro o que Deus criou." Depois a visão desaparece e chegam os 4 homens
para buscar Pedro. Está confuso? Preste atenção, você vai entender. Aqui há uma barreira alimentar na vida de Pedro. Os judeus não comiam qualquer alimento, e ainda são assim. É um tabu alimentar. Não come carne de porco, não come isso, não come aquilo. E Pedro está preso a esse tabu. Ele fala, eu não vou comer. E a voz diz para ele, larga disso, Pedro, não chame de impuro o que Deus criou. Aquela toalha que desce do céu, aquele objeto parecendo uma toalha, lembra a pureza, o estado puro da criação no livro do Gênesis. Até agora eu não entendi o que isso aí tem a ver com Cornélio. Mas calma, nós vamos chegar lá. Cornélio era um pagão. Havia um tabu social. O judeu não entrava na casa de um pagão. O pagão também era discriminado. Mas antes de vencer esse tabu social, essa barreira social, era preciso vencer um tabu alimentar. Está dando para unir as duas ideias agora? Só depois que São Pedro vence esse tabu alimentar, é que ele pode dar um segundo passo para vencer um tabu social. E aí, a leitura não fala se ele comeu ou se ele não comeu, só que quando estava já ainda meditando sobre a visão, chegam os homens da casa de Cornélio, convidando Pedro para ir lá, porque Cornélio também tinha tido uma visão, e na visão era para ir chamar Pedro. Pedro vai à casa de Cornélio, prega para Cornélio e sua família, batiza Cornélio, e enquanto Pedro está pregando, ele tem ali um Pentecostes. O Espírito Santo também desce sobre os pagãos. E Pedro vai explicar essa história, porque depois ele vai ser questionado pelos cristãos de Jerusalém, e ele fala, não, eu fui ali por uma ordem de Deus. Os pagãos também precisam ouvir a palavra de Deus. O que isso aí tem a ver? Qual é a mensagem disso aí para nós? A grande abertura da igreja primitiva ao mundo pagão é que fez com que ela crescesse também no meio dessa gente toda. Será que a nossa igreja, será que a igreja hoje está aberta também ao mundo? Ou está uma igreja fechada, preocupada apenas com questões internas? Será que a gente tem essa coragem de se lançar ao mundo? Isso que eu estou fazendo aqui, dando a minha cara a tapa, ficando aqui na internet falando para você, mesmo sem ser especialista nesse assunto, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que a gente pode tirar as lições. Eu estou dando a minha cara a tapa, eu estou me lançando ao mundo. A gente está tentando fazer aqui a palavra de Deus ser mais conhecida, mais amada, mais querida. Você também dá a cara a tapa? Você também tem coragem de tentar evangelizar com as armas que você tem, na condição que você está? Vamos refletir sobre isso. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.